Olá, pessoal! Vamos mergulhar direto numa aula dinâmica e super aprofundada sobre um dos grandes pilares da investigação criminal no Brasil. O nosso foco hoje é desvendar de ponta a ponta o artigo 4º do Código de Processo Penal. Para quem respira o mundo do direito e estuda a fundo as bases do nosso sistema, entender exatamente como o Estado começa a investigar um crime é absolutamente essencial. E a melhor forma da gente fixar isso de verdade é dissecando o próprio texto da lei, não é mesmo? Então vamos começar essa nossa jornada. E o nosso roteiro está bem direto ao ponto. Vamos do texto do artigo 4º e da definição da polícia judiciária, passando pelo conceito de circunscrição e o objetivo do inquérito, até chegar na importantíssima exceção administrativa, fechando com uma comparação estruturada entre inquérito e função administrativa. Bom, começando pela nossa primeira sessão, o artigo 4º em foco. É hora de preparar a mente para examinar o texto puro da lei. Afinal, toda interpretação jurídica sólida nasce da fonte original. Olha só a redação exata do Código. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. É simplesmente impressionante a densidade dessa única frase. O legislador conseguiu amarrar quem age, onde age e para que age em pouquíssimas palavras. É exatamente essa arquitetura que a gente vai desmembrar peça por peça agora. Avançando para a seção 2, vamos explorar a primeira grande pergunta que salta desse texto. Afinal, quem é a Polícia Judiciária? A gente precisa entender que Polícia Judiciária não é só uma placa na frente de um prédio com uma viatura parada, tá? É uma função do Estado. Uma função que, segundo a lei, é exercida pelas autoridades policiais. E o grande pulo do gato aqui é o foco temporal. A atuação é voltada para depois que o crime acontece. É o braço estatal que entra em cena quando a lei penal já foi rasgada. Não estamos falando do policial na rua tentando evitar o crime, o policiamento ostensivo. Estamos falando da autoridade que tem o dever de investigar o que acabou de acontecer. E no nosso sistema, a estrela dessa fase é tipicamente o delegado de polícia. Só que essa autoridade não tem passe livre para investigar em qualquer lugar do país. E isso nos leva à seção 3, entendendo a circunscrição. Vamos trazer isso para a realidade com um exemplo prático. Imagina só que rolou um furto numa loja bem no centro da cidade. Pela regra desse artigo 4º, quem tem que apurar isso é a autoridade policial responsável por aquela área, a circunscrição do centro. Não faz sentido uma delegacia lá de um bairro distante puxar essa investigação. A lógica por trás disso é fascinante, porque o Estado basicamente divide o território em pedaços gerenciáveis. A circunscrição amarra o poder de investigar um espaço geográfico super específico. E por que a lei faz questão de grifar esse território de suas respectivas circunscrições? Tem 3 motivos bem fortes. Primeiro, cria uma limitação territorial clara. Segundo, determina a competência exata, ou seja, aponta o dedo para quem tem o dever legal de tocar o caso. E terceiro, e talvez o mais crucial para o dia a dia administrativo, evita sobreposição. Imagina a bagunça que seria ter 3 delegacias gastando tempo e recurso investigando o mesmíssimo furto, de forma isolada. Zero eficiência, né? Muito bem, já cobrimos quem investiga e onde investiga. Agora a gente passa para a seção 4, focando na segunda metade do texto, o fim do inquérito. Para que todo esse esforço? A legislação desenha uma linha do tempo quase perfeita. Tudo começa no passo 1. A infração penal acontece lá no mundo real. É o gatilho. A isso puxa o passo 2. A autoridade policial entra em ação dentro da sua área. E, finalmente, caminhamos para o passo 3, o objetivo supremo, apurar a autoria e a materialidade. Traduzindo, a meta é descobrir o que diabos aconteceu, provar que o crime existiu de fato, que é a materialidade, e apontar sem sombra de dúvida quem foi o autor. Sem essa fundação, não existe suporte nenhum para uma futura ação penal. O caso desmorona. Mas aí vem aquela provocação que todo mundo que estuda processo penal adora fazer. A exclusividade da polícia para investigar é absoluta? Será que só a polícia judiciária tem as chaves da investigação criminal no Brasil? É aqui que a gente precisa ler não só a regra principal, mas a exceção. E essa resposta nos joga direto na seção 5, a exceção administrativa. É aqui que a visão sobre o poder investigativo do Estado se expande de verdade. Vamos ler com lupa o parágrafo único.
A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. As palavras mágicas aqui são não excluirá. O legislador deixou muito claro, a polícia judiciária é a regra sim, mas se uma outra lei der essa missão investigativa para uma autoridade administrativa, a polícia não cancela nem passa por cima do poder desse outro órgão. Pensa nisso num cenário real. Imagina uma infração ambiental pesadíssima, tipo um rio inteiro sendo contaminado. A polícia judiciária local tem competência para investigar? Tem, claro. Mas graças a leis específicas, as agências de proteção ambiental federais ou estaduais, agindo ali como autoridades administrativas, também têm o dever e o poder legal de apurar, coletar provas e aplicar multas. É o Estado somando forças e expertises. Sem esse parágrafo único, investigações muito complexas e técnicas ficariam engessadas. Com essa seção vital na cabeça, a gente chega na nossa última seção, inquérito versus função administrativa. Vamos bater esses dois conceitos de frente para fixar bem a diferença. A divisão é super cristalina. De um lado, a gente tem um inquérito policial clássico, tocado pelos delegados com objetivo puramente penal, do jeitinho que dita o artigo 4º. Do outro lado, entram em campo as funções administrativas investigatórias. Essas são conduzidas por auditores e técnicos de outras agências que têm competência legal paralela. Pode ser a área ambiental, fiscal, controle de contas. O importante é sacar que as duas engrenagens coexistem. Juntas, elas formam um ecossistema de investigação estatal gigante, muito além dos muros das delegacias. E para amarrar nossa aula de hoje, quero deixar uma reflexão para a gente pensar além da teoria. Se a gente tem diferentes autoridades do Estado, muitas vezes olhando para o mesmo fato sob ângulos diferentes, como garantir que essas apurações colaborem em vez de baterem de frente? A grande missão do sistema de justiça é integrar essas forças sem gerar atrito e, acima de tudo, sem esmagar o direito de defesa. O artigo 4º é a linha de largada, mas o desafio no mundo real acontece todos os dias. Espero que essa análise tenha trazido alguns insights poderosos para vocês. Até o nosso próximo estudo.